valorizar o teu dinheiro. Então, para de preguiça, né? Vá a fundo, pesquise e saiba onde você está botando seu dinheiro, quais os riscos você está correndo, né, ao fazer tais investimentos. Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Jovem Investidor, onde investir, né, nunca foi tão fácil aí, né? Então, cara, hoje basicamente, né, em mais um vídeo, né, de quinta-feira, a gente vai falar sobre a questão do CDB, que é uma questão que pouca gente trata aí, porque muita gente acha que CDB é um investimento de baixo risco e que isso e que aquilo. Fala que você pode sair comprando qualquer um, aí na sua caminhada de investimento você também vai receber indicações de assessor de banco te vendendo como se fosse o melhor produto do mundo. E talvez, né, esse investimento nesse CDB pode estar sendo uma furada, pequeno gafanhoto. Então, para você ficar mais seguro e receber aí essas indicações e saber avaliá-las, não tomar decisões cegamente, porque é simplesmente alguém está te indicando e está te falando que é bom, e você aprender a ir lá pesquisar, saber se de fato é bom e quais os riscos que você corre. Hoje eu decidi fazer um vídeo sobre os riscos reais que pouca gente fala no CDB. Lembrando, se você não sabe o que é CDB, eu vou deixar um card em cima, deve aparecer aí em cima algum card, e eu vou deixar o link do vídeo falando sobre CDB na descrição. Agora, sem mais enrolação, a gente vai logo após a vinheta esmiuçar toda essa questão de como avaliar o risco do CDB. Valeu? Então não sai daí, eu volto logo, pequeno gafanhoto. Bom, galerinha, estamos de volta, né? E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre como, né? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, de como a gente vai falar de como analisar o risco de um CDB de verdade. Porque eu acredito que ninguém te falou o que é índice de Basileia. Você já ouviu esse nome, pequeno gafanhoto? Você já ouviu esse nome aqui? Ranking? Não, né? Ou seja, primeiro, se você nunca ouviu esses dois nomes, você nem deveria estar investindo em CDB, porque isso fala sobre o risco da instituição. E lembrando que só fazendo um pequeno adendo, que o CDB, você empresta dinheiro para uma instituição financeira investir, né, emprestar para outras pessoas e ganhar no spread, né, principalmente, né? Ou seja, se você está emprestando dinheiro para alguém, você tem o risco de não receber, né? E aí a gente vai ver que o índice de Basileia, ele fala sobre isso, ele fala do risco de você tomar um calote. Então, se você não sabe sobre isso, pequeno gafanhoto, você não consegue mensurar o risco, né, que você está investindo. Aí, às vezes, você tem lá, como aconteceu aí, a gente viu recentemente dois bancos quebrarem, né? Ou seja, porque o pessoal inventou moda. Esse CDB aqui tá pagando uma taxa altíssima, vou investir nele porque o assessor me indicou. Tomou no meio, né, da testa, porque o banco quebrou, aí teve aí dor de cabeça porque teve que acionar o fundo garantidor de crédito, e glória a Deus que tinha, porque senão a pessoa ia perder todo o dinheiro, né, por justamente não saber analisar essa questão de risco. Então, vamos seguir aqui que a gente vai falar sobre esses dois carinhas, que é o índice de Basileia e o Ranking. Basicamente aqui o índice de Basileia, pequeno gafanhoto. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, que existe um índice muito importante no sistema financeiro mundial, ou seja, no mundo, tá? Isso é usado no mundo, que se chama índice de Basileia. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem da existência desse índice, muito menos o que ele significa, né? Agora já
é uma maioria bem menor, pequeno gafanhoto, porque você vai começar a saber sobre ele, né? Basileia é o índice que mede a solvência de uma determinada instituição. Esse índice expressa a relação entre os capitais próprios, ou seja, quanto o banco tem de dinheiro, e os capitais de terceiro, que é quanto ele tem de dinheiro, mas que é empréstimo, tá? Seja de controlador, de acionista, de mercado. Tá, bom, outra coisa que a gente vai ver aqui é para que serve esse tal de índice de Basileia. O índice de Basileia é uma ótima maneira de saber o risco que você está correndo ao investir no banco, numa corretora ou numa financeira. Ou seja, aqui esse índice ele consegue te fazer você medir o risco, né? Porque é que nem eu falo, né? Muita gente olha para um retorno alto, mas esquece de mensurar o risco. Às vezes o risco que você corre, mesmo o retorno sendo alto, pelo risco que você está correndo não compensa, pequeno gafanhoto. Porque você só vai ter dor de cabeça. E aqui, a gente vai ver o que é um bom índice de Basileia. Ah, Gilberto, eu sei que o índice de Basileia ele mede a questão de risco, de solvência de banco, saber se esse banco vai ter dinheiro para me pagar, mas qual é um bom número? Né? E aí a gente olha aqui, se você é considerado saudável, um banco precisa ter um índice de Basileia em pelo menos 11%, ou seja, 11% é o piso. Abaixo disso é uma situação mais arriscada. Todos os bancos, corretoras e financeiras no Brasil têm um índice de Basileia. Ah, Gilberto, e como é que eu sei, como é que eu acho? Você vai usar o velho e bom Google aí, né? Que basicamente você vai lá e já manda assim, ó, índice de Basileia do banco tal. Por exemplo, o seu assessor de investimento ou algum canal de YouTube ou sei lá, a sua corretora te indicou um CDB de liquidez diária com um rendimento que vai render 17% ao ano do banco Inter, por exemplo, do banco Inter. Ah, Gilberto, esse negócio tá bom, mas qual é o risco disso? Você vai lá no Google e bota índice de Basileia do banco Inter. Pô, tá abaixo de 11. Opa, até tá pagando bom, mas é muito arriscado. Prefiro outras opções, mesmo que me pague baixo, mas que eu tenha segurança. Porque pequeno gafanhoto, correr risco é em ações. Esquece correr risco em renda fixa. É que não falo, para de inventar moda. Tá? Investimento em renda fixa para ser seguro e te dar o mais conforto possível. Então não precisa inventar moda. Você quer alto rendimento? Vai para ações. Tá? Ou seja, e você pode encontrar o índice de Basileia de todas as instituições financeiras no site do Banco Central ou nas próprias páginas das instituições. No Banco C6, vai lá no Google, índice de Basileia do Banco C6, Banco Inter, índice de Basileia do Banco Inter, Itaú, índice de Basileia do Banco Itaú, e assim respectivamente. E aqui a gente vai falar agora sobre o ranking, né? Que se a gente for ver o que é o ranking, o ranking é uma nota, né, que uma agência classificadora de risco de crédito atribui a um governo, ou seja, quando você vai investir em títulos do governo como Tesouro Direto, ele tem uma classificação de risco. Uma empresa, né, e aí seja instituição privada, né, bancos, empresas de capital aberto, né, essas empresas elas também emitem CDBs, debêntures e todos esses investimentos de renda fixa recebem suas classificações de riscos, né? Aí ele rescla aqui, ó, que há também, ó, rankings de projetos de bancos e seguradoras e de fundos de crédito de fundos e créditos estruturados. Ou seja, pequeno gafanhoto, você tem que saber disso. Porque essa classificação de risco, ou seja, está medindo o grau de risco da empresa, né? Ah, Gilberto, mas isso não tem nada a ver essa questão de rente, pô, ele só vai dar uma nota lá. Aí, né, é o que eu falo. Como é que essa nota é dada, né? Aí, aqui está a explicação.
as agências seguem um processo de análise para chegar ao rente de uma empresa, a chamada análise fundamentalista, pequeno gafanhoto. E aí ele vai lá entrar dentro da empresa, vai ver endividamento, vai ver se o banco cresce, se o banco tem a capacidade de honrar com suas despesas de curto, médio e longo prazo, se o banco tem uma alavancagem saudável, se tem boas margens, se está crescendo, quais as dificuldades, quais os riscos, dado o cenário nacional e o cenário macroeconômico mundial, né? E aqui ele fala, chamada de análise fundamentalista. O analista começa analisando o ambiente macroeconômico, ou seja, o todo, o mundo, o qual a empresa está exposta, país ou região, né? E aí ele vai analisar as características do Brasil. O que afetaria tal banco se acontecesse no Brasil? Por exemplo, elevação da taxa de juros aí pode fazer as despesas financeiras aumentarem. Então, tudo isso é levado em consideração. A indústria que atua. E, por fim, as características do negócio, né? da empresa, não é pequeno gafanhoto, que é a governança, a estrutura societária e os aspectos financeiros. Ou seja, tudo isso é importante. Então, olha só como é que o rating, que é uma notinha lá de risco que você não sabia, olha a importância e a visão que ela te dá sobre aonde você está investindo o seu dinheiro. E isso pouca gente sabe, ou melhor, pouca gente faz e pouca gente ensina, pequeno gafanhoto, porque é trabalhoso, mas te dá uma segurança de que, eu sei o risco que eu estou correndo, né, para conseguir esse retorno. É melhor, e aí, sabendo disso, você consegue, né, saber o que é melhor para você. Eu tenho aqui 2 CDBs. Um está pagando 102% do CDI, ou melhor, deixa eu trocar os números. Um está pagando 13%, né? Tem um índice de Basileia lá em 15%, tá bom de endividamento, tá crescendo, negócio bacana, tem boa governança. E outros CDB tá pagando 17%, mas o índice de Basileia tá em 7%. Os governantes da empresa tem atitudes duvidosas, a empresa está passando por maus bocados, tá? Então você vai conseguir mensurar, vale a pena eu correr esse risco para pegar 4% a mais, 3% a mais? Não é melhor ficar na segurança aqui tranquilo? E você consegue fazer essa análise de acordo com esses dados que você tem. E se a gente continuar, né? E aí a importância desse indicador que eu já comentei com vocês, que é após toda aquela análise macroeconômica do negócio, tá? Se chega-se ao ranking. O ranking é dado em formas de letras, que compõem uma escala que vai de A a A, que no mercado financeiro a gente chama de AAA, né, que é o mais alto nível ali, ou seja, é o que menos risco tem, é o negócio menos arriscado. AD, que é a nota mais baixa e que é o de maior risco, tem maior risco. E aqui ele continua, né? Dessa forma, o ranking mede a capacidade e a disposição da emissora, ou seja, do banco, né, que emitiu aquele CDB para pegar dinheiro emprestado com você, de honrar com suas obrigações financeiras, com os credores, ou seja, investidores, em sua totalidade e tempestivamente. Funciona assim: quanto maior o risco de não pagamento, ou seja, quanto maior o risco de calote, né, menor o rente, e vice-versa. Né? Quanto menor o risco de não pagamento, maior é o rente. Né? E aí a gente vai de A a A sendo mais alto e D ao mais baixo. E aí, pequeno gafanhoto, a gente acaba aqui, né? E aí, pequeno gafanhoto, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Acredito eu que possa ter ficado um pouquinho técnico. Eu tentei ser o mais ter uma linguagem mais acessível possível para você entender e ver a importância de você olhar para esses 2 indicadores, né?
E a partir daí a sua análise para comprar um CDB, que é investimento de renda fixa, vai mudar completamente. Porque toda vez que te indicarem um CDB de um banco X, de um banco Y, você já sabe o que você tem que fazer. Vai lá ver a nota de rating do banco, vai lá ver o índice de Basileia do banco, e esses dados eles são atualizados todo tri. Então acompanhar isso também é importante. Não é só porque é um investimento de baixo risco, porque no Brasil hoje dificilmente você vai ver um banco quebrar, tá? Mas acontece, né? Porque tem muita gente que gosta de inventar moda, infelizmente, né? Ou seja, vai ser muito difícil, mas você não pode negar, porque eu sempre falo, cara, a gente tem que parar de preguiça, né? E começar a pesquisar. Por quê? Porque eu tô mensurando o meu risco. Como é que eu vou investir em algo? E de novo, o CDB, você empresta o seu dinheiro, o seu suado dinheiro para alguém, e você quer ele de volta com acrescido de juros no futuro. Você está abrindo mão do seu dinheiro agora para emprestar para alguém e receber um valor maior lá na frente. Então você tem que saber se há um risco dessa pessoa não te pagar, né? Acredito eu, e isso se chama valorizar o teu dinheiro. Então para de preguiça, né? Vá a fundo, pesquise e saiba onde você está botando seu dinheiro, quais os riscos você está correndo, né, ao fazer tais investimentos. E é isso aí, obrigado pela sua atenção. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece de dar aquele like. Se ficou alguma dúvida, comenta. Compartilha com seu amiguinho, porque todo mundo precisa saber disso, cara. Todo mundo precisa olhar para o investimento de renda fixa e saber que sim, existem riscos ali, um pouco menores do que a ação, mas existem riscos. Beleza? Então, valeu, até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo tenha sido agregador na sua vida. E até. Valeu!